A paz do Senhor Jesus, amada Igreja de Cristo. Nesta tarde eu quero agradecer ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus por mais esta oportunidade a mim me concedida de estar aqui para falar com o povo do Senhor, para falar com a Igreja amada de Cristo. Quero agradecer em meu nome, em nome da minha família, em nome do meu ministério, Igreja, pelas orações, pela contribuição daqueles que contribuíram na minha vida nesses últimos dias. Sou grata de todo o meu coração. Louvo a Deus, agradeço a Deus, oro a Deus pela vida de todos. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor multiplique nas vossas vidas, entre com providência, seja qual for a tua causa, seja qual for a tua peleja, que o Senhor venha pelejar por todos. Muito obrigada, Igreja amada do Senhor. Muito obrigada, porque eu creio que o poder do Senhor ele tem se aperfeiçoado a cada dia nas nossas vidas. A grandeza do Senhor é manifesta. E eu venho nesta tarde, Igreja, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus, trazer algo para a Igreja do Senhor, trazer algo para que nós venhamos a cada dia estar ser despertado, que o tempo, Igreja, está se findando, o tempo está se achegando a cada dia mais, o tempo de se cumprir a cada dia mais a vontade do Senhor na nossa vida e sobre a terra, que nós venhamos a cada dia mais descer a casa do oleiro para ouvir a Tua voz e se colocar a cada dia mais na posição, se colocar cada dia mais na brecha, para que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, para que possamos ouvir a voz do Senhor. Igreja, eu quero trazer algo nesta tarde. Louvado seja Deus, que eu vi claramente, louvado seja Deus, que está se cumprindo. Que o crente, louvado seja Deus, ia ser, de certa forma, proibido. Que o crente, de certa forma, vai ser, louvado seja Deus, proibido de falar do amor de Jesus. Igreja, nesta tarde eu vi algo que eu quero trazer para a igreja como despertamento, para esses que ainda estão dormindo. Que realmente, louvado seja Deus, está chegando o fim, igreja. Está chegando o fim. Louvado seja Deus. É claro que está chegando o fim, é muito claro. Igreja, hoje, louvado seja Deus, para que a igreja venha entender o que eu venho trazer nesta tarde para o despertamento da igreja do Senhor. Eu estou aqui porque o Senhor me trouxe aqui neste momento para falar com você que está do outro lado. E que você venha receber o que o Senhor tem para conosco nesta tarde. E que eu diminua para que o Senhor cresça e resplandeça com a sua glória, com o seu poder e a sua autoridade. Igreja, hoje eu recebi um áudio do meu ministério, louvado seja Deus, porque as igrejas se fecharam, todos sabem. E por eu morar num sítio, igreja, o Senhor, me orientou, me deu uma visão para que eu estivesse abrindo aqui um ponto de pregação. Porque aqui é espaço, muito espaço, igreja. Aqui, se alguém vir querer ficar 10 metros um longe do outro, dá para ficar. Porque espaço aqui é o que não falta. E aí, igreja, esse final de semana que se passou foi o primeiro final de semana do ponto de pregação aqui na minha casa. Fizemos tudo como ordena que tem que ser feito, álcool gel, que viesse todos de máscara, porque todo mundo sabe da pandemia, a gente não está fugindo das responsabilidades, ia se manter o distanciamento. E aquele que está no Senhor, a igreja, o Senhor guarda, amém? E a igreja hoje, passou o fim de semana, era para ter sido no sábado e no domingo, só teve no sábado, no domingo eu nem fiz porque não veio ninguém. E aí só estava eu e minhas filhas, eu falei, não, vamos fazer aqui dentro de casa alguma coisa mesmo, nada, nem vamos lá fora, fizemos aqui dentro mesmo, Mas eu pretendia permanecer fazendo, o ponto de pregação, porque as igrejas estão fechadas, mas o céu continua aberto. E as igrejas, de fato, somos nós, os templos estão fechados, mas a igreja que somos nós, temos bocas ainda para louvar, para orar a Deus, e o céu continua aberto para ouvir as nossas orações. Então, igreja, quando foi hoje eu recebi um áudio, do grupo da minha igreja, da igreja onde eu congrego, que estava proibido os pastores, fazer culto nas suas casas. A igreja estava proibindo os pontos de pregação, porque foi dito que se denunciaram que os pastores estavam fazendo culto nas suas casas e reunindo pessoas, que se fizesse, não fizesse em nome da igreja, mas fizesse em seu nome, porque a igreja não ia responsabilizar essas pessoas se fôssemos multados. O decreto da sede é que
se nós fizéssemos esses cultos, seria responsabilidade nossa, não da igreja. Não falasse em nome da igreja, mas que se responsabilizássemos nós mesmos. E ali eu ouvi esse áudio. E ali, igreja, quando eu ouvi esse áudio, eu senti algo muito forte da parte do Senhor. Muito forte, igreja. Porque eu falo, o meu Redentor, ele vive. O meu Redentor, ele tem poder. E desde quando eu anunciei esse ponto de pregação, eu não citei nome da igreja, do ministério ao qual eu sirvo a Deus. Porque eu não tenho igreja, eu não tenho apego à placa de igreja. Eu não tenho apego a templo feito de pedra por mão de homem. Eu vivo para o Senhor. O meu pastor, eu sempre falo, é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que deu a sua vida, derramou o teu sangue, para que hoje nós tivéssemos vida. Lá é uma casa de oração a qual eu reúno com meus irmãos para adorar a Deus. Mas se um dia chegar eu não ter mais esse lugar para adorar a Deus, eu adoro na minha casa, eu adoro no mato, eu adoro no monte. Adorar a Deus não significa você ter um lugar para isso específico. Adorar a Deus é você e Deus. Não é você e Deus e o homem. E ali, igreja, eu fiquei assim. Aí também uma irmã mandou um áudio para mim que diz que foi mandado diz que passou pelas igrejas. Eu creio que vocês já até ouviram. Algum de vocês já ouviram esse áudio da Maris, lá do Congresso, que eu não sei o que ela é, se ela é deputada, se ela é ministra, o que ela é. Mas diz que ela é evangélica, da Maris, lá do Congresso, lá. A qual ela está falando do povo que está recuando, os crentes estão recuando, os pastores estão recuando. Igreja, eu ajuntei esse áudio de hoje com aquele áudio da ministra, não sei, deputada Damares, eu juntei. E o Senhor também veio falou comigo. Igreja, está se cumprindo. Está se cumprindo a palavra do Senhor. Aonde o povo de Deus não pode mais adorar o Senhor, nem na sua casa. Aonde o povo de Deus tem que adorar o Senhor escondido ou em silêncio. Aonde o povo de Deus tem que se calar diante do homem. Porque não é um decreto de Deus, é um decreto do homem. Aí vão dizer assim, mas Deus diz que nós temos que obedecer o homem, isso é um mandamento que está na Bíblia. Só que eu vou trazer para a igreja, aqui nesta tarde, a passagem de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas eu vou trazer ainda outra passagem de Daniel 6, Daniel na cova dos leões. Aonde, igreja, Daniel, louvado seja Deus, ele foi proibido, não só ele, mas ali juntaram todos, fizeram um decreto a qual ninguém poderia adorar a não ser o rei. Durante um mês não podia se adorar outro a não ser o rei. Era um decreto, não era um decreto? Foi um decreto. Mas Daniel, ele era um homem que ele tinha intimidade com Deus. Ele sabia que ele ali tinha um decreto que ele não poderia adorar a Deus a não ser o rei. O único que poderia adorar aquele decreto era o rei. Só que Daniel confiava em Deus e ele tinha algo com Deus que impedia que ele não vivesse aquilo que ele tinha com Deus. O que eu quero dizer para você hoje, igreja do Senhor? Eu sou uma adoradora, você é uma adorador, uma adoradora. E não há decreto que possa impedir que eu e você venha adorar e orar a Deus. Não há decreto do homem, não há presidente, não há governo, não há prefeito que possa impedir que eu e você venha alcançar o céu com a minha adoração e com a minha oração. Porque a comunhão que eu tenho com Deus, o homem não pode impedir que ela aconteça. A comunhão que você tem com Deus, o homem não pode te impedir que você venha adorar e louvar e exaltar, e agradecer e enaltecer o nome do Todo-Poderoso Deus. Ô igreja, o que eu quero dizer para a igreja hoje? Se o inimigo se manifestar, porque ele está para se manifestar, eu não preciso dizer o nome que vocês sabem quem. Aquele a qual vai perseguir o povo de Deus. Aquele a qual vai matar o povo de Deus. E aí, você vai negar ele por causa do decreto do homem?
Eu vejo uma igreja hoje que vai negar, porque está recuando, calando, se aniquilando, porque o homem decretou que eu não posso mais. Ai, mas não pode haver aglomeração porque a doença está matando. Só que quem estão pedindo oração, eu falo de mim, igreja, porque todos os dias eu recebo muitos pedidos de orações por pessoas que estão no leito de UTI lutando pela vida. E tenho orado, e Deus tem restaurado, e Deus tem curado. E Deus tem alcançado. Agora, se eu parar, se eu calar, como é que vai ser? Nada pode calar um verdadeiro adorador. Nada pode calar uma pessoa que ora, que louva, que exalta e enaltece o nome do Senhor. Não, o homem não pode lançar um decreto que faça me calar. Não, eu não posso me calar. Porque antes de eu fazer a vontade do homem, eu tenho que primeiro fazer a vontade de Deus. Eu não posso me calar, porque quem é na minha vida é o meu Senhor. Como que eu vou aceitar um decreto do homem e esquecer de viver aquilo, a comunhão que eu tenho com Deus? Como eu posso aceitar? Como? Igreja, o povo está aceitando, o povo está se calando. A igreja de Cristo está aceitando a se calar. A igreja de Cristo está aceitando o decreto do rei. Mas eu convoco você hoje, seja Daniel na cova dos leões. Que mesmo sabendo do decreto, ele virou para sua janela e orou 3 vezes ao dia, porque era sua rotina para o Senhor. Ele não mudou a sua rotina, porque o rei disse que tinha que ficar durante 30 dias adorando só a ele. Ele falou, não, primeiramente eu vou adorar o meu Deus. E se ele fizer, ele é Deus. Se ele decretar que eu vou morrer pelo decreto, eu morro. Mas eu morro adorando a Deus. Eu quero dizer para você hoje, igreja, Deus está preparando, Deus quer um povo. Preste atenção que eu vou trazer para você hoje. Deus, ele quer um povo que o adore mesmo havendo um decreto. Deus, ele quer um povo que ore mesmo havendo um decreto. O céu continua aberto e quem vai te defender é o grande eu sou, é o general de guerra. Quem vai defender a igreja é o Narrasubia Mancho Terra Nácia. É o Nagassou Temancho Kemanai. É o Naidei Ploma Neve, a Charás de Rebe, a Nébia Sou. É o Dei Calabaçu de Couva. É aquele que cala a boca do leão. É o Deus Pai Todo-Poderoso. Ah, igreja amada do Senhor. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Estei que anda labaçu de canta lamancho e de forquia. Estenda, Senhor, as tuas mãos poderosa, gloriosa e santa, Senhor. Igreja, eu sinto muito forte aqui a presença do meu Deus. Igreja, o Senhor está procurando um povo. O Senhor está procurando um povo, igreja, que não se dobra e nem se cala diante de Baal. O Senhor está procurando um povo que não respeita o decreto do homem, porque antes você tem algo com o Senhor. Daniel tinha algo especial. O Senhor diz que eu e você temos que ter algo especial com ele, porque quem vai me livrar da mão do rei é o Senhor. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo que livrou Daniel dentro da cova. Porque Daniel continuou orando 3 vezes ao dia ao Senhor. E ali falou, ele desobedeceu o seu decreto, rei. Quem poderá livrar agora Daniel da mão do rei? Quem poderia livrar? Deus podia livrar. Porque a Bíblia vai nos dizer que Daniel foi levado. Mesmo o rei gostando de Daniel, mas o rei assinou um decreto que era irrevogado, não podia voltar atrás no seu decreto. E ali o rei não dormiu a noite inteira. Só que ali dentro daquela cova, igreja amada de Cristo, só que ali dentro daquela cova o Senhor estava presente.
E no dia seguinte, quando o rei chega e manda tirar aquele selo e abre aquela porta, Daniel saiu e saiu com vida. Sabe por quê? Porque antes dele aceitar o decreto do rei, ele continuou fazendo aquilo que para ele era já uma rotina, adorar o Senhor em verdade, em espírito. Igreja, como que você, se o inimigo se manifestar, como que você vai ter coragem de dar sua vida por Jesus? Nós estamos num tempo, igreja, de se preparar para dar nossas vidas pelo Senhor. Esse é o tempo da igreja se levantar. Esse é o tempo da igreja ter fé, mas aquela fé, igreja, que independente do que o homem decrete, eu vou continuar cultuando ao meu Deus, porque, igreja, se eu morrer, o Senhor vai receber a minha alma. Se eu for preso, eu garanto para você, Ele vai estar lá para me defender, porque esse é o Deus a qual eu tenho servido, a qual eu tenho obedecido, a qual eu tenho clamado, terra subiandanai. Aleluia. Oh, igreja do Senhor. E quando eu recebi aquela mensagem hoje, igreja, que se eu quisesse continuar a cultuar a Deus na minha casa, eu tinha que fazer isso no meu próprio nome. Eu entendi, igreja, que o inimigo está armando um cerco para calar o povo de Deus. Que o inimigo decretou que o povo de Deus se cale, se aniquile. Mas eu quero dizer, o verdadeiro adorador, ele não cala, ele não se aniquila, mas ele dobra os joelhos diante do Senhor. Mas ele se coloca na posição e fala: Senhor, eu sei que esta peleja, o Senhor já está dentro dela para pelejar pela tua igreja, Senhor. Oh, aleluia. Oh, igreja, não é tempo de se calar, não é tempo de prostrar, mas é tempo de levantar e marchar. Mas é tempo de buscar a face do Senhor. Mas é tempo, igreja, de nós, louvado seja Deus, se armar. Como que o crente se arma? É na oração, é na adoração. É dentro das escrituras, buscando dentro da palavra o revestimento, o combustível espiritual para se manter de pé diante do adversário de nossas almas. Igreja, eu tenho visto o inimigo com grande fúria. Semana passada, igreja, eu tive uma noite que eu estava dentro de um pasto, igreja. E eu estava com uma criancinha de uns 2 anos de idade. Segura nas minhas mãos ali, eu segurado na mão daquela criança, e via uns boi, igreja, uns boi parecendo aqueles boi búfalo, mas da metade para trás ele era fininho, magrinho, da metade para frente, daquela parte da frontal do boi, eles eram enormes, preto, com aqueles chifres, e eles vinham para cima de mim, que chega a sair fumaça, com a fúria, com ódio. Mas ali, igreja, aquela criança eu não soltava da mão daquela criança, e vinha um homem que eu não via, mas eu sabia que era um homem, e me defendia. Toda vez que aqueles boi vinham para cima de mim, ele me defendia. Ali eu passei uma luta, eu acordei cansada, mas eu venci, porque no final eu consegui atravessar aquela cerca com aquela criança. Eu consegui vencer aquela luta. Sabe por quê, igreja? Porque eu tenho confiado naquele que não dorme nem tosqueneja. Eu tenho confiado em Deus. Ele é a minha rocha, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu socorro bem presente na hora da adversidade, na hora da angústia, igreja. E eu quero dizer para você, não pare de adorar a Deus, não pare de orar, não pare de clamar, porque o homem decidiu que as igrejas têm que estar fechadas, porque o homem decidiu que a sua casa também não pode mais virar um ponto de pregação. Sabe por quê, irmão? Porque já está se preparando, fechando o cerco para se levantar uma única religião no mundo. Preste atenção. Já está tudo preparado para se levantar uma única religião. É um único governo, uma única religião. Preste atenção.
E aí, igreja, o que vai ser dos verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade? Porque todos estão aceitando o decreto do rei. Mas hoje eu convoco você a ser Daniel, que não desfez o que tinha com Deus. Não se dobrou, não se curvou diante do decreto do rei, mas manteve a sua comunhão com Deus, mas manteve aquilo que tinha com o Senhor todos os dias, porque ele sabia que do Deus que ele servia era quem podia livrar ele das mãos do rei. E hoje eu convoco você, mulher de Deus, homem de Deus, a não se curvar diante do decreto do rei, mas ser como Daniel, manter a sua comunhão com Deus. Porque se ele te mandar uma multa, Deus vai te honrar e você vai pagar. Mas se ele prender você, o Senhor vai ser o teu juiz e vai te arrancar do cárcere. Porque esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus a qual eu tenho clamado. E eu creio no poder do meu Senhor para me livrar das mãos de tu, ó rei. Aleluia. Oh, igreja. Oh, Deus poderoso. Então, igreja, eu quero hoje dizer para você, seja como Daniel. Seja como Daniel. Eu não preciso manter um ponto de pregação na minha casa no nome do ministério que eu sirvo, porque eu não tenho apego ao ministério. Eu tenho apego ao meu Senhor. Eu tenho apego ao Deus que me levantou, ao Deus que me salvou do mundo do pecado. O Deus que me remiu, chamou-te pelo meu nome. A Ele eu devo obediência. Ele eu devo obediência. E eu falo, igreja, a cada dia que passa eu me decepciono com os ministérios que tem na terra. Porque se tornaram fracos, covardes, medrosos, presunçosos, amantes de si mesmo, amantes do dinheiro. Porque o irmão deixou bem claro que não é para fazer o culto em nome da igreja, porque a igreja não vai pagar a multa. Sabe por quê? Porque a igreja só quer o dinheiro da ovelha. A igreja não está preocupada com as almas que perecem, que está faminta e sedenta de pão e de água, de alimentar da palavra do Senhor. Eles estão preocupados com o dinheiro que vai entrar ou deixar de entrar, porque as igrejas estão fechadas, não tem dízimo nem oferta. Mas eu quero dizer, eu não estou preocupada com dinheiro, não. Quem me sustenta é Deus. Quem me abençoa é Deus. Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata. É Ele quem nos sustenta, a igreja do Senhor. É Deus que nos sustenta. E o que Ele tem para mim não é nessa terra, não. O que Ele tem para mim, para você, olhos não ouviu, ouvido não ouviu, nem tampouco veio no nosso coração que Deus tem preparado para aqueles que se lhe é querido. O homem se preocupa com o dinheiro, com os bens materiais, tudo vai ficar, igreja. Você pode ver que quando morre alguém no caixão, o que ele leva? Nada ele leva dessa terra. Nu ele veio, nu ele volta. Não leva nada. E o homem está preocupado porque vai tomar uma multa. E as almas que perecem? E as almas que estão hoje em desespero? Que está hoje com síndrome do pânico, com crise de ansiedade, porque está vendo a pandemia matar? E está levando-se à loucura. Quem vai alimentar esse povo? Se não for a palavra genuína que salva, que cura e que liberta, quem que vai salvar? Se eu e você se aniquilar, calar, fechar a boca. Está se cumprindo. A palavra que fala. Que vai chegar um tempo que vão ter fome e vão ter sede, mas não vai ter como beber, não vai ter como comer. Está chegando esse tempo, a profecia está se cumprindo diante do meu e dos seus olhos. Estamos vivendo esse tempo, porque estão querendo calar a minha e a sua boca. O decreto do rei está sendo mantido. O homem está aceitando o decreto do rei, está se aniquilando, está calando. E as almas estão gemendo, perecendo, faminta.
porque estamos aceitando o decreto do rei. Mas mais uma vez eu te convoco a ser Daniel, que não se corrompeu. E ele foi livrado pelo Senhor. Igreja, eu não me importo que não venha ninguém do meu ministério aqui no ponto de pregação. Porque eu senti de convidar, sabe quem? Aqueles que nem crentes são, para ouvir a voz do Senhor. O Senhor colocou no meu coração aquela passagem que o rei fez um banquete, mas não foi ninguém, porque todos estavam ocupados. Mas ele chamou os leprosos, as prostitutas, os mendigos, os que moradores de rua. É esses que a gente vai convocar para fazer uma reunião solene a Deus. E eu falo, espaço na minha casa não falta. Tem árvores em volta, tem um gramado enorme. Dá para eles ficar 10, 20 metros se quiser um do outro, mas ouvindo a voz do Senhor. Porque eu não vou deixar de clamar. Eu não vou deixar, porque o homem disse que não pode. Eu não vou fazer em nome de igreja, eu vou fazer em nome de Deus. Porque Ele é quem sustenta, Ele é quem garante. Então, igreja, eu quero dizer para você, se você ainda está dormindo, desperta. Desperta, porque eu estou vendo a palavra do Senhor se cumprir diante dos nossos olhos. Mas não é para se entristecer nem ter medo não, igreja. É para levantar a cabeça e olhar para o céu, porque se aproxima a minha e a tua redenção. Jesus está voltando, igreja, se alegra, porque logo veremos a face do Senhor como Ele é. Porque eu estou vendo se cumprir a palavra do Senhor. Eu estou vendo dia a dia a palavra do Senhor se cumprir. O Senhor me deu uma palavra aqui, igreja, hoje, que está em Sofonias, que nos diz assim, a partir do versículo 11, que nos diz assim, igreja: naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, com que te rebelaste contra mim, porque então tirarei do meio de ti os que exaltam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerá no meu monte santo. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre. E deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre. E eles confiarão no nome do Senhor. Tá vendo, igreja? Esse povo que o Senhor vai trazer é um povo humilde, é um povo pobre, mas é um povo que adora o Senhor. Aleluia. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira na sua boca. Não se achará língua enganosa, porque serão apacentados e direitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Canta alegremente, ó filha de Sião, jubila, ó Israel, regozija-te, exalta-te todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos, estremeceu o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Naquele dia se dirá: Jerusalém, não temas, ó Sião, não se enfraqueça as tuas mãos. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria. Calar-se-á por seu amor. Regozijar-se-á em ti com júbilo. Viu? O Senhor falou o que aqui? Que Ele vai trazer um povo humilde, um povo pobre. E eles confiarão no Senhor. Os remanescentes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados e deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Esse é o povo que o Senhor procura. Sabia? É um povo pobre, humilde, manso, e é um povo que adora o Senhor de verdade, de coração, com o seu íntimo, com a sua alma. Não é um povo que engana, que mente. Não é um povo que é amante de si mesmo, presunçosos, mentirosos, que adora mais o dinheiro do que a Deus. Eu falo, igreja, eu não me importo, eu vou continuar com o meu ponto de pregação, mas não em nome de igreja, porque nunca foi em nome de igreja, mas em nome de Deus.
Em nome de salvar, ganhar almas, porque é tempo, o tempo é chegado, igreja. E quem vai me livrar da mão do rei é o grande eu sou. É o meu Senhor que vai me livrar da mão do rei. Porque eu não vou ter medo de ir para a cova. Porque se eu for para a cova, quem vai estar comigo lá é Deus. É Ele quem garante. É Ele que garante. Porque Ele sempre foi assim. E eu falo, eu respeito, igreja, eu respeito a pandemia, porque eu sei que está aí, está assolando. Mas eu não vou deixar de fazer a vontade de Deus, porque o homem decretou assim. Eu não vou deixar, porque eu sei quem eu tenho servido, sei quem eu tenho clamado, sei para quem eu tenho vivido, sei para quem eu tenho dobrado meus joelhos e chorado, e tenho ouvido resposta. E eu falo para você, seja como Daniel. Seja como Daniel. Antes de respeitar o decreto do rei, respeite a Deus. Antes de fazer a vontade do rei, faça a vontade de Deus, porque Ele é sobre você. Ele é sobre a sua vida, Ele é sobre o seu ministério. É Ele quem garante a minha e a tua vitória. E não é tempo de dobrar os braços, e nem cruzar os braços. Não é tempo de cruzar os braços. Mas é tempo de levantar e marchar como um soldado de Cristo, diante da batalha, diante da peleja. Porque esse é o Deus que eu conheço. Ele é o mesmo ontem, hoje, e assim Ele será para toda a eternidade, igreja. Meu tempo está terminando. Agradeço, louvo, exalto, engrandeço e enobreço o nome do meu Senhor. Jesus os ama, a irmã Nilza também. Seja abraçado no amor de Cristo. Ore por mim que eu estarei orando por todos. E não aceite o decreto do rei. Seja como Daniel, que não deixou a sua intimidade com Deus por causa da palavra do homem, do decreto do homem. Porque Deus, Ele garante a minha e a sua vitória. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Jesus está voltando, igreja. Desperta, conserta a tua vida. Você que está prostrado, levanta. Você que está fraco, se fortalece. Se reveste de toda a armadura, cinge os seus lombos para suportar os dias maus, porque Ele está batendo na minha e na sua porta. Jesus logo voltará para buscar a tua igreja. Esteja preparado. Meu e-mail continuará na descrição do vídeo. Aquele que quiser falar comigo, entre por lá. Não respondi todos os e-mails ainda, estou respondendo aos poucos, mas falarei com todos. Me dá um tempo, é devagar mesmo, mas Deus vai me alcançar e vai te alcançar e vai nos dar a vitória. Amém? Que todos fiquem na paz do Senhor Jesus. Faça a vontade de Deus e faça com excelência, porque haverá recompensa para aquilo que você faz para o Senhor. E faça com amor. Não faça para agradar o homem, mas sim para agradar a Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Jesus os ama e a irmã Nilza pode ter certeza que ama vocês também. Sintam todos ser abençoados em nome de Jesus. Amém.